Eu trouxe dados aqui da América do Sul, mas o Canadá tem 19 leitos por 10 mil habitantes, quer dizer, né, quase 10 vezes o que o Brasil tem. Né? Cuba, né, que se fala muito da saúde de Cuba, que tem, tem 7,36 leitos por 10 mil habitantes, o Brasil tem só 2,5. Né? São dados estatísticos que não mentem, né? Existe realmente uma carência de leitos psiquiátricos. E você, estou vendo aqui pelo seu mini currículo que está aqui no livro, que você fez pós-graduação no Instituto Felipe Pinel. E o Pinel trabalhou com internação há muito tempo, não trabalhou? Trabalhou. E trabalha até hoje. Trabalha até hoje. Não trabalha, não. A internação? Não. O último problema que eu tive com meu filho, ele teve o início de uma espécie de overdose, uma coisa e tal, e aí entrou numa crise esquizofrênica e tal. Eu levei lá, o médico o atendeu e disse, pode deixar, o senhor amanhã de manhã vem aqui. Quando eu cheguei no dia seguinte, ele falou assim, bom, está atendido, agora ele necessita de internação, o senhor tem que levá-lo daqui. O que pode ter acontecido... Antigamente havia, porque eu conheço lá o Pinel e tive... Eu me lembro de ter ido visitar um amigo meu internado no Pinel. Tinha internação de ficar... Mas isso nos anos 70. Chegou a ficar lá um mês internado. Mas agora não tem mais isso. Mas, o problema também, doutor Leonardo, é que não tem em lugar nenhum. Então fica parecendo, falando mal de um governo específico. Mas ainda bem que você falou, o deputado Bonneau deu um panorama geral, então eu fico mais à vontade. Tá falando de governo, porque eu conheço um caso de uma pessoa pobre na Baixada Fluminense, que teve um surto no começo da noite. Eu ajudei isso, mobilizei amigos meus, falei com psiquiatras do Pinel, que me disseram, não, em São João de Meriti tem enfermarias psiquiátricas. E essa pessoa teve que ser, primeiro pelo SAMU, o SAMU não leva, porque o SAMU não mexe com quem tem crise psiquiátrica. Mas chamou o Corpo de Bombeiros. Essa pessoa estava ameaçando contra a própria vida e contra a vida da família, na frente de filhos, crianças de 6, 7, 8 anos assistindo aquilo. Isso não pode ser bom para uma criança, né? Vendo seu pai ter uma crise. Chamar Corpo de Bombeiro para atender doente mental parece piada. Teve que chamar o Corpo de Bombeiro e o Corpo de Bombeiro amarrou 6 bombeiros. E, foi o Corpo de Bombeiro, cabe ao Corpo de Bombeiro, pelo menos na Baixada Fluminense. Foi o que aconteceu, eu não estou acusando ninguém, foi o que aconteceu na prática, eu acompanhei pessoalmente esse caso, porque conheço a pessoa envolvida. E foi recolhido pelo Corpo de Bombeiro, 6 bombeiros, que amarraram e levaram para o hospital. Ele ficou no meio do corredor a noite toda, claro, tomou remédio, dormiu, o senhor sabe muito bem que é assim mesmo, né? A pessoa dorme, e quando acordou, o médico disse, agora ele já está bom. Pode voltar para casa. Leda, sabe o que pode ter acontecido nesse caso, e no caso que o Goulart está citando, os hospitais, Pinel, a própria colônia que tem o Jurandir Manfredini, o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro no centro, aqui no Rio de Janeiro, eles têm poucos leitos. São leitos que a gente chama leitos de curta permanência. Você está entendendo? Não tinha enfermaria psiquiátrica na Baixada, em nenhum dos 2 hospitais. Eu acho que eu não expliquei bem isso. Não existia. Mas a política é essa, a política é essa. Escute, gente, vamos... Se chama psiquiatria democrática. Se chama psiquiatria democrática. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a outra que interna é antidemocrática. Internar é antidemocrática. A doença mental é política. Essa coisa é ideológica. O cara que inventou essa coisa da Itália era comuna, em Bolonha, não por acaso, a cidade de Bolonha, cuja predominância ideológica se conhece, e ele veio para cá reunir com gente dessa área de esquerda, e quando ele estive na família, em que ele fez a primeira pregação, isso no final da década de 80. Começo da década de 80. Então, quem mesmo, poeta? Esse médico aí, esse italiano. Basaglia, Franco ele esteve aqui. É uma visão de que a loucura é libertária? O problema é o seguinte, não existe doença mental. A sociedade perversa adoece o cara e depois interna, porque o cara é um dissidente.
Por isso é que se chama democrática. Isso vem de um movimento chamado antipsiquiatria, né? Sim, se achava que a doença era social. Claro, né? claro, exato. O que é uma bobagem, né? Não. Aí depende se a questão é política ideológica, porque, do ponto de vista científico, estamos falando de doenças, não estamos falando de problemas sociais. Mas nós estamos falando dessa teoria. Ela se chama democrática por isso. Existe alguma dermatologia democrática? Existe alguma pneumologia democrática? Existe alguma? Só na psiquiatria. Quer dizer, só o torrino. Lado esquerdo, lado entendeu? Porque existe, é isso que eu digo, por trás de tudo tem um diagnóstico errado, que é o mesmo da sociedade do crime. O pobre é bandido porque a sociedade o oprime e faz dele bandido. Logo, ele não tem culpa. Logo, as nossas leis têm que salvar o cara e não punir ninguém. O que está por trás é essa ideologia. Entendendo? Então, eu me nego a achar que tudo quanto é pobre é bandido, que é a pobreza que provoca bandido. Agora mesmo nós estamos vendo na televisão o maior escândalo com o dinheiro público. É pobre aquele pessoal que está ali, aqueles deputados, governador de Brasília, é tudo pobre. Não é pobre que é ladrão, não. Então é toda uma interpretação que tem como base essa coisa. Então, por isso se chama psiquiatria democrática. Quer dizer, a que não interna, porque a que interna é antidemocrática. Internar as pessoas é antidemocrático. Isso que está por trás de tudo. Mas como psiquiatra, quando o psiquiatra analisa um doente, ele sabe que ele tem que internar ou não o doente, não sabe? Sim. Pelo quadro que ele vê? Claro, sem dúvida. A gente fala em 3 níveis de risco, tá? Para internação. Quer dizer, o primeiro nível é o risco que a pessoa coloca a sua própria vida. Está violento, às vezes está autoagressivo, né? Se agride ou tenta o suicídio, ou tem ideia de suicídio, ou agride a família, ou destrói a casa, ou quer atear fogo na própria casa, ou se recusa a se alimentar, está se desidratando, está se desnutrindo. São situações de risco imediato à vida, que você realmente precisa de uma internação imediata. Existe o risco social. O indivíduo não está a esse ponto, mas ele se coloca em risco por se envolver com pessoas perigosas, por entrar em comunidades de risco, enfim, se colocando em situações limítrofes, né? E a situação de risco à saúde, que aí eu enquadro todos os pacientes que estão em crise. Por quê? Porque está comprovado cientificamente que o processo de crise psicótica, ele é um processo que envolve secreção de moléculas inflamatórias dentro do organismo. Né? Interleucinas, é químico. Né? Existe o desbalanço da dopamina, que é conhecido dentro do cérebro, mas você tem uma série de processos inflamatórios que ocorrem no organismo, parecido, por exemplo, com uma infecção generalizada, e que isso faz destruir sinapses, né? Destrói neurônios. Sinapses são as conexões nervosas, né? Quer dizer, destrói neurônios. Então, o processo de surto psicótico é um processo extremamente agressivo para o cérebro. Então, quer dizer, você precisa dar um tratamento, dar um encaminhamento logo para aquela situação. E o que a gente vê na prática é que a família muitas vezes não consegue esse apoio. Né? Na maior parte das vezes tem uma dificuldade de conseguir o apoio para que esse tratamento se dê imediatamente. Não consegue esse apoio do sistema de saúde, dos serviços de saúde. O que a gente estava comentando há pouco, quer dizer, leva no hospital, aí dá uma medicação, manda para casa, quer dizer, a situação de crise se perpetua e aquele indivíduo não tem um encaminhamento, né, por problemas do sistema. E dessa cultura de que a doença mental é um projeto da sociedade, é produto da sociedade, quando na realidade estamos falando de doença mesmo. É o que eu vi o Ferreira Goulart falando no Canal Livre. A gente não adoece o fígado da gente? O fígado pode adoecer, o estômago pode adoecer, o rim pode adoecer. Agora, o cérebro, só a sociedade adoece o cérebro. Ele por si não adoece. É divino. Realmente é uma piada.